Os Incas, uma das civilizações mais fascinantes da América pré-colombiana, destacaram-se não apenas por seu vasto império, mas também por seus profundos conhecimentos astronômicos. Originários da região de Cusco, no atual Peru, seu domínio se estendeu por territórios que hoje correspondem a 6 países sul-americanos, consolidando-se como o maior império da América antes da chegada dos europeus. Entre seus saberes, a astronomia ocupava um lugar especial, pois os incas não se limitavam a observar as estrelas como pontos isolados no céu. Para eles, cada corpo celeste tinha um propósito dentro de uma visão cósmica integrada, onde tudo no universo estava interligado. Diferentemente de outras culturas antigas, os incas identificavam constelações tanto de luz quanto de escuridão. Enquanto a maioria dos povos antigos via apenas agrupamentos de estrelas brilhantes, eles também reconheciam formas nas manchas escuras da Via Láctea, criadas por nuvens de poeira e gás que bloqueiam a luz das estrelas ao fundo. Essas constelações escuras, visíveis apenas no hemisfério sul, eram parte fundamental de sua cosmologia. Entre elas, destacavam-se figuras como a serpente, o sapo, a perdiz e, especialmente, a acana, representada por 2 lhamas, uma mãe e sua cria, que simbolizavam a fertilidade e a proteção. No final dessa sequência celeste aparecia Mishik, um pastor que, segundo a tradição, protegia as lhamas de ameacas como a raposa. Esse conhecimento não era apenas teórico. Os incas aplicavam seus saberes astronômicos em construções monumentais, como a famosa Intihuatana, uma pedra ritual encontrada em Machu Picchu. Seu nome, que significa onde se amarra o sol, sugere que funcionava como um calendário solar, marcando as estações do ano e os ciclos agrícolas por meio das sombras projetadas. Infelizmente, durante a colonização espanhola, muitas dessas pedras foram destruídas por serem consideradas símbolos pagãos, mas a Intihuatana de Machu Picchu sobreviveu, escondida nas montanhas até ser redescoberta em 1911. Curiosamente, em 2000, um acidente durante a gravação de um comercial danificou parte da pedra, gerando uma polêmica e exigindo reparações. Outro exemplo impressionante da precisão astronômica inca, encontrado em Ollantaytambo, um sítio arqueológico localizado a cerca de 90 quilômetros de Cusco. Suas construções, assim como as de outros locais sagrados, parecem estar alinhadas com pontos astronômicos específicos, sugerindo um planejamento meticuloso. Alguns estudiosos, como o arqueoastrônomo Steven Goldberg, defendem que esses alinhamentos não são obra do acaso, mas sim resultado de um conhecimento avançado sobre os movimentos celestes. Essa hipótese ganha força quando se observa que outros monumentos antigos, como as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca e até mesmo sítios na Amazônia peruana, também parecem seguir padrões semelhantes. A relação dos incas com o seu e a além da observação científica. O culto ao sol, ou Inti, era a base de sua religião e política. O imperador, considerado filho do sol, usava essa conexão divina para legitimar seu poder. Pachacutec, um dos governantes mais importantes, reforçou essa ideia ao proclamar-se descendente direto da estrela e suas esposas como filhas da lua. Festivais públicos, como o Inti Raymi, eram realizados para celebrar o solstício de inverno, quando o sol nascia exatamente no ponto previsto pelo imperador, reafirmando sua autoridade perante o povo. Além de seu domínio astronômico, os incas também eram mestres na arquitetura. Suas construções, como as muralhas de Sacsayhuamán, impressionam até hoje pela precisão com que as pedras foram talhadas e encaixadas, sem o uso de argamassa. Blocos de até 100 toneladas foram esculpidos com ferramentas de pedra e metal, de forma tal perfeita que nem mesmo uma lâmina fina consegue passar entre as juntas. Essa habilidade permitiu que suas estruturas resistissem a terremotos, como o de 1950, quando construções modernas desabaram enquanto as ruínas incas permaneceram intactas. Embora alguns atribuam essa precisão a técnicas avançadas ou até mesmo a influências externas, a explicação mais aceita é a de que os incas aperfeiçoaram suas técnicas por meio de séculos de experimentação e observação. O legado astronômico e arquitetônico dos incas revela uma civilização que não apenas dominava seu ambiente, mas também buscava compreender o universo de maneira profunda e integrada. Seus conhecimentos, transmitidos por gerações, continuam a surpreender e inspirar, mostrando que, muito antes da ciência moderna, já existiam povos capazes de decifrar os mistérios do céu e da terra com notável precisão. Cores e informações sobre os ciclos celestes, como os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Esses registros permitiam aos incas não apenas registrar eventos históricos, mas também prever fenômenos astronômicos essenciais para a agricultura e as cerimônias religiosas. Os quipos astronômicos, por exemplo, podiam conter dados sobre a duração dos dias, as fases lunares e até mesmo a posição de constelações importantes, como a Cruz do Sul.
Alguns estudiosos sugerem que os nus e as cores das cordas representavam não apenas quantidades, mas também relações simbólicas entre os astros e os deuses. Assim, esses instrumentos funcionavam como uma espécie de memória cósmica, preservando conhecimentos que uniam o sagrado ao prático. O calendário Inca, por sua vez, era uma síntese complexa entre observações solares e lunares. Enquanto o Sol marcava os grandes ciclos agrícolas e as festividades mais importantes, como o Inti Raymi, a Lua regulava os meses e as atividades cotidianas. Essa dualidade refletia a visão de mundo andina, na qual o tempo não era linear, mas cíclico, interligando o humano, o divino e a natureza. Além disso, os incas desenvolveram métodos precisos para ajustar o calendário lunar ao solar, evitando que as estações se desalinhassem com o passar dos anos. Um desses ajustes era a inclusão de um mês extra, quando necessário, garantindo que as datas das colheitas e dos rituais permanecessem alinhadas com os fenômenos celestes. Essa capacidade de harmonizar diferentes sistemas de medical do tempo demonstra um profundo entendimento matemático e astronômico. Outro aspecto fascinante era a relação entre os quipus e os sucancas, os pilares de pedra que serviam como marcadores solares. Enquanto os sucancas indicavam os pontos de nascer e pôr do sol em datas específicas, os quipus registravam essas observações para referência futura. Juntos, esses elementos formavam um sistema integrado de conhecimento, no qual a arquitetura, a astronomia e a escrita se complementavam. A precisão dos incas em medir o tempo também se refletia em suas construções. Templos como o de Coricancha, em Cusco, eram alinhados com eventos astronômicos, como os solstícios e equinócios. As janelas e portas desses edifícios eram posicionadas de modo a captar a luz solar em momento-chave, transformando a arquitetura em um instrumento de observação do seu ponto. Esse domínio do tempo e do espaço não era apenas uma questão técnica, mas também espiritual. Para os incas, o cosmos era um organismo vivo, no qual cada movimento celeste tinha um significado sagrado. Ao compreender e registrar esses movimentos, eles buscavam manter o equilíbrio entre o mundo humano e o divino, garantindo a ordem e a prosperidade do império. Eram transportados com extrema precisão, utilizando técnicas que ainda hoje intrigam os estudiosos. Acredita-se que os incas empregavam sistemas de rampas, cordas de fibra vegetal e alavancas de madeira para mover as enormes pedras, algumas pesando toneladas, sem o uso de rodas ou animais de carga. O encaixe perfeito entre os blocos, sem argamassa, demonstra um conhecimento avançado de engenharia e uma compreensão profunda das propriedades dos materiais. O Templo do Sol em Ollantaytambo não era apenas um monumento arquitetônico, mas um observatório astronômico cuidadosamente planejado. Suas janelas e nichos foram posicionados para captar a luz solar em datas específicas, como os solstícios e equinócios, marcando momentos cruciais para o calendário agrícola e religioso inca. Durante o solstício de junho, por exemplo, os raios do sol penetravam por uma abertura estratégica, iluminando um ponto exato no interior do templo, um fenômeno que reforçava a conexão entre o governante, o deus Inti, e o ciclo cósmico. A relação entre a arquitetura e a astronomia também se manifestava na disposição das cidades incas. Cusco, por exemplo, foi projetada para refletir a ordem celestial, com suas ruas e edifícios alinhados a pontos astronômicos significativos. O Coricancha, além de ser o centro religioso do império, funcionava como um marco zero para medical do tempo e do espaço. A partir dele, linhas imaginarias chamadas setes se estendiam pela cidade e pelo vale, conectando santuários, fontes e montanhas sagradas. Esses seques não eram apenas caminhos físicos, mas representações simbólicas das constelações, integrando a geografia terrestre ao mapa estelar. A observação dos astros também estava ligada à agricultura, uma das bases da economia inca. Os ciclos de Vênus, por exemplo, eram acompanhados de perto, pois sua aparical como estrela da manhã ou da tarde indicava o momento ideal para o plantio ou a colheita. Os sacerdotes astrônomos, conhecidos como amaltas, interpretavam os sinais celestes e orientavam as atividades rurais, garantindo que as comunidades seguissem o ritmo ditado pelo cosmos. Essa harmonia entre o céu e a terra era essencial para a sobrevivência do império, pois uma colheita mal planejada poderia desencadear fome e instabilidade. Os mitos andinos, por sua vez, reforçavam a importância da observação celeste. A lenda das lhamas que previram o dilúvio não era apenas uma narrativa fantástica, mas uma forma de transmitir conhecimento sobre a relação entre os fenômenos astronômicos e os eventos terrestres. A tristeza dos animais, que olhavam fixamente para as estrelas, simbolizava a capacidade de antever catástrofes por meio da leitura dos céus. Esse mito também destacava o papel dos animais como intermediários entre o mundo humano e o divino,
uma característica recorrente na cosmologia inca. Os eclipses, por sua vez, eram interpretados como batalhas cósmicas. Quando a lua escurecia, os incas acreditavam que um puma ou uma serpente tentava devorá-la e o povo se reunia para fazer barulho com tambores e gritos, afugentando o predador. Essa Espicacal, embora mítica, demonstrava uma compreensão prática dos ciclos lunares e solares, permitindo que os incas previssem esses eventos com relativa precisão. Após o eclipse, as celebrações reforçavam a ideia de que a ordem havia sido restaurada, reafirmando a crença na harmonia entre os deuses e os homens. A pedra Intihuatana, em Machu Picchu, exemplifica essa fusão entre ciência e espiritualidade. Seu nome, que significa lugar onde se amarra o sol, refere-se à sua funcal como um marcador astronômico. Durante os equinócios, a sombra projetada pela pedra desaparecia ao meio-dia, um fenômeno que simbolizava o equilíbrio entre o dia e a noite. Para os incas, esse momento não era apenas uma curiosidade científica, mas uma confirmação de que o universo seguia seu curso ordenado e que o governante, como filho do sol, estava em sintonia com essa ordem. Coricancha, com suas paredes revestidas de ouro e prata, era o coracal dessa conexão cósmica. O ouro, associado ao sol, e a prata, ligada à lua, refletiam a dualidade presente em toda a cosmologia inca. A disposição dos templos dentro do complexo seguia uma lógica astronômica, com altares dedicados a Inti, Mamaquila e outras divindades posicionados de acordo com os movimentos dos astros. Mesmo após a conquista espanhola, quando o templo foi saqueado e transformado em convento, suas fundações originais resistiram, testemunhando a engenhosidade e a profundidade do conhecimento inca. A astronomia, portanto, não era apenas uma ferramenta prática, mas um pilar da identidade inca. Ao dominar os ciclos celestes, os incas afirmavam seu lugar no universo, legitimando seu poder e garantindo a coesão do império. Cada solstício, cada eclipse, cada aparical de Vênus no céu era uma oportunidade para reafirmar essa conexão, transformando a observação dos astros em um ato de fé, ciência e política. Os blocos de pedra utilizados nas construções incas eram cuidadosamente talhados nas pedreiras antes de serem transportados até o fundo dos vales. Para facilitar esse deslocamento, os indígenas criavam canais paralelos aos leitos dos rios, desviando temporariamente o curso da água. Essa técnica não apenas reduzia o atrito, mas também demonstrava um profundo entendimento da engenharia hidráulica, essencial para mover materiais pesados por terrenos acidentados. A cosmologia andina dividia o universo em 3 planos interligados: Ananpacha, o mundo superior, morada dos deuses como Inti, o sol, e Mamaquila, a lua, Caipacha, o mundo terreno, onde nasciam e viviam os seres humanos, e o Cupacha, o mundo inferior, destino das almas que não cumpriam seu propósito. Essa estrutura tripartida, embora distinta da concepção crista de céu, inferno e terra, foi adaptada pelos espanhóis durante a evangelização para facilitar a conversão, incorporando elementos da mitologia inca às narrativas religiosas europeias. Para os incas, no entanto, esses reinos não eram apenas espaços físicos, mas dimensões entrelaçadas, onde cada cal. A terra ecoava nos outros planos. A forma como os incas interpretavam as estrelas ia além da simples identificação de constelações. Eles enxergavam o céu como um mapa de luz e sombra, atribuindo significado não apenas aos pontos brilhantes, mas também às areias escuras entre eles. Por exemplo, a constelação da Lama não era formada apenas pelas estrelas visíveis, mas também pela mancha escura da Via Láctea, que representava seu corpo. Essa visão holística refletia a crença de que tudo no universo estava conectado, desde os rios e montanhas até os astros. Cada elemento possuía um espírito e uma funcal dentro do equilíbrio cósmico. Para honrar essa conexão, os incas ergueram templos e observatórios com precisão milimétrica, alinhando suas estruturas de modo que, em datas específicas, a luz do sol ou da lua penetrasse em camaras sagradas ou iluminasse altares de maneira ritualística. Machu Picchu, por exemplo, não era apenas uma cidade, mas um complexo astronômico e agrícola onde terráqueos e edifícios serviam como instrumentos para medir o tempo e prever fenômenos celestes. O Intihuatana, uma das pedras mais famosas do local, funcionava como um relógio solar, marcando solstícios e equinócios com exatidão. Desde o século III, os povos andinos desenvolveram um sistema astronômico único, o qual a observação dos astros se fundia com a compreensão dos ciclos naturais. Acreditavam que cada ser vivo possuía uma energia vital kamá,
e que os movimentos celestes influenciavam diretamente essa forca. Para decifrar esses sinais, criaram ferramentas como os cordões como os que registravam informações e alinharam suas construções com pontos cardeais e eventos astronômicos. Esse conhecimento, embora inicialmente restrito à elite imperial, permeava toda a sociedade, orientando desde o plantio e a colheita até as grandes cerimonias religiosas. A relação entre astronomia, astrologia e religião entre os incas é indissociável. Assim como outras civilizações antigas, eles atribuíam poderes divinos aos corpos celestes, vendo neles manifestações de deuses ou mensageiros do destino. Em Ti, o Sol era a divindade suprema, fonte de vida e poder, enquanto Viracocha, o Criador, representava a força primordial que deu origem ao universo. Culturas princas, como os mochicas e os nazcas, já haviam estabelecido essa ligação, construindo templos e geoglifos alinhados com eventos astronômicos. Os incas, por sua vez, refinaram esse legado, transformando a observação dos astros em um sistema complexo de adivinhação e orientação espiritual. O horoscópio inca, embora menos documentado que o de outras culturas, baseava-se na ideia de que os astros determinavam o caráter e o destino das pessoas. Uma pedra encontrada em Ollantaytambo, conhecida como Piedra de los 12 Meses, apresenta símbolos associados a animais para cada mês do ano. Janeiro era regido pelo falcão, fevereiro pela pomba e assim por diante, até dezembro, marcado pelo tucano. Acredita-se que esse calendário servia para definir o papel social de cada indivíduo, vinculando suas características pessoais aos atributos do animal correspondente ao seu mês de nascimento. Um dos registros mais valiosos sobre a astronomia inca vem de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayhua, um cronista indígena do século XVII. Em sua obra Relação de las Antiguidades deste Reino del Perú, ele descreve como o imperador Manco Cápac ensinava que os astros não se moviam ao acaso, mas cumpriam uma ordem divina. Embora o texto contenha imprecisões e um estilo rudimentar, é uma das poucas fontes que preservam a voz nativa sobre a cosmovisão andina, revelando como os incas entendiam o universo como um sistema vivo e interdependente. Estudos recentes, como os realizados pelo pesquisador Armando Quijano Buendia da Universidade de Sevilha, reforçam a importância das Pleiades Coca no calendário inca. Analisando mais de 80 documentos, Quijano concluiu que esse aglomerado estelar era usado tanto para marcar o início do ano agrícola quanto para prever eventos climáticos. Os incas observavam sua aparição no horizonte leste antes do amanhecer, um fenômeno que coincidia com o início das chuvas e o plantio. Essa relação entre a astronomia e a agricultura demonstra como o conhecimento celestial era aplicado de forma prática, garantindo a sobrevivência do império. A astronomia inca, portanto, não era apenas uma ciência abstrata, mas uma linguagem que unia o céu e a terra. Ao decifrar os movimentos dos astros, os incas não só organizavam seu tempo e suas atividades, mas também reafirmavam sua identidade e sua conexão com o divino. Cada templo, cada pedra alinhada com o sol, cada cerimônia realizada sob a luz das estrelas era um testemunho de uma civilização que via no universo um espelho de sua própria existência. E justamente essa visão integrada, onde ciência, religião e cultura se entrelacam, que torna o legado inca tal fascinante e relevante até hoje.